Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025, com o tema geral, estamos estudando Gênesis, as origens. E para a aula de hoje, nós temos a lição de número 3, a queda do homem. Para tanto, nós apresentamos para os irmãos o texto áureo, que está registrado em Romanos capítulo 5, verso de número 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A nossa aula, ela tem um esboço com a introdução. Nós temos o corpo do nosso estudo com 3 tópicos, sendo o primeiro, a sutileza da serpente, capítulo 3, verso 1 a 3. O segundo, a primeira transgressão, aí o verso 4 até o verso de número 6. E o terceiro tópico, as consequências da transgressão, versos 7 até o verso 24. E por fim a nossa conclusão. Este é o esboço que nós nos propomos aqui a percorrer. E assim nós vamos para a nossa introdução, que diz o seguinte: após descrever como Deus criou todas as coisas e como o homem foi formado e estabelecido no Éden, sob condições paradisíacas, para que junto de sua mulher desfrutasse do melhor da terra e exercesse sua mordomia sobre toda a criação, sem demora, a Escritura passa a relatar como esse quadro maravilhoso de bênção e comunhão com Deus foi manchado pela desobediência do primeiro casal. Veremos nessa lição como o pecado ele foi sutilmente insinuado no coração de nossos primeiros pais, e como essa transgressão resultou tanto em dolorosas consequências, como em importantes lições sobre a misericórdia e a graça de Deus. Nesta introdução, nós já chamamos a atenção de vocês para o detalhe, o fato de que Deus, ele está executando sobre a face da terra o seu projeto, de modo que nós sempre estamos enfatizando que Deus, ele não perdeu o controle de nada, e tampouco Deus esteja lançando mão de um plano B, porque o seu principal falhou, de forma alguma. Isso tudo que nós já vimos até agora, e agora também trataremos na lição de número 3, faz parte de todo o projeto de Deus. E aqui nós temos, como já lido, nós vamos aprender como que o pecado foi insinuado no coração dos nossos primeiros pais, e as consequências desse pecado, e o principal de tudo é que a lição que fica sobre a misericórdia e a graça de Deus. Então vamos para o nosso primeiro tópico aqui, que é a sutileza da serpente, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Antes de fazer a leitura do primeiro tópico, então eu quero fazer a leitura com vocês desse capítulo aqui sugerido, que é o 3, o verso 1, 2 e 3. Bíblia Sagrada, e o texto sagrado diz: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto
da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nesse texto, nós já percebemos aqui, que a mulher, ela até faz um acréscimo a respeito daquilo que Deus havia dito, né? Deus disse para não comer daquela árvore. Quando eles comessem, então morreriam. E a mulher já fala até aqui na sua conversa com a serpente, ela já fala até mesmo de tocar, acrescentando um pouquinho mais aí aquilo que Deus havia falado. No nosso primeiro tópico, eu quero fazer a leitura com vocês do primeiro parágrafo, e diz: tão logo chama a atenção para a simplicidade moral de Adão e sua mulher, que naquele primeiro momento não sentiu vergonha de estarem nus. A Escritura declara, praticamente fazendo uma contraposição, que a serpente era a mais astuta de todas as criaturas. Embora muitos se percam em discussões sobre a natureza dessa serpente, o fato é que estamos diante da primeira menção das Escrituras a um ser criado por Deus, excepcionalmente inteligente e sábio, mas que resolveu fazer-se enganador, caluniador e adversário do Criador e da sua obra. Trata-se daquele que posteriormente será também chamado de Satanás, adversário, e diabo, caluniador, mas que nesse primeiro momento se apresenta tal como uma serpente, aproximando-se sutilmente da sua vítima, que na sua simplicidade é incapaz de atinar com a intenção maliciosa do inimigo. Prestemos atenção então nesse nosso primeiro parágrafo, aqui a Escritura fazendo, como já lido, essa contraposição entre a simplicidade do casal e agora a serpente apresentada aqui como a mais astuta de todas as criaturas, ou seja, ali no jardim ela se apresenta com essa astúcia, com essa esperteza e vai se aproveitar desta situação ali dentro do jardim. Que situação? Da simplicidade do casal que ali estava. É lógico que, como bem sabemos, nós não tratamos aqui de um animal simplesmente. Nós estamos diante de um ser criado por Deus, que é inteligente, que era também sábio, mas que resolveu se rebelar contra Deus. E aqui no jardim, ele se apresenta então como uma serpente, aproveitando aí essa característica da serpente para se apresentar como tal, ou seja, aí sutil, sempre ali como numa emboscada, esperando o momento oportuno para então atacar a sua presa, fazer uma vítima, que no caso aqui vai ser a mulher que estava ali por perto da árvore e que não percebeu essa sutileza ali daquele ser e acabou dando ouvidos, dialogando com ele, conforme nós lemos aqui no texto. Quando nós falamos de que ali não se tratava simplesmente de um animal, mas nós temos ali realmente o adversário de Deus, o caluniador, o opositor às coisas de Deus, nós vamos ter isso aqui embasado em Apocalipse, capítulo de número 12, texto da referência aí do nosso material, e que quero ler com vocês. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo.
ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui do texto de Apocalipse, nós já temos aqui a confirmação de que realmente aquele que aparecera lá no jardim não se tratava apenas de um animal, mas nós temos aqui realmente o diabo se aproveitando aí da situação. A carta de Paulo, a sua segunda carta, e eu faço a leitura dele também com vocês, capítulo de número 11, e Paulo aqui também fala da astúcia, capítulo 11, verso de número 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, a astúcia da serpente, repetimos, não simplesmente ali um animal, mas o próprio diabo, né, ali atentando, ou tentando, ou se aproximando ali da mulher naquela ocasião. E aqui Paulo já faz uma aplicação, alertando a igreja de que o diabo ele continua agindo com a sua esperteza, com a sua astúcia, sempre procurando algum incauto que venha também a ser atraído. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais a respeito desta expressão de ser atraído, de ser engodado, e esse é um papel principal do diabo no meio do povo de Deus, sempre procurando com a sua astúcia ainda enganar pessoas e atrair para junto dele. Seguindo, nós temos o segundo parágrafo que diz o seguinte: notemos que o diálogo ele é travado apenas entre a serpente e a mulher. O homem entra na narrativa apenas para cometer o ato de desobediência junto com a sua companheira. O apóstolo Paulo recorda esse fato não para culpar exclusivamente a mulher, mas para frisar uma importante lição, de que não devemos procurar saber mais do que convém, mas servir conforme nossa vocação e sermos sujeitos àquele que Deus constituiu sobre nós. No caso, a mulher foi enganada porque deu ouvidos à serpente, ao passo que ela deveria ter consultado e dado ouvidos antes às palavras de seu marido. Nós vamos perceber que quando Deus ele cria o homem, e essa ordem de forma direta, ela foi dada para Adão, de que ele não comesse daquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, e deixou o alerta. Então o mandamento de Deus foi dado para Adão, e nesse momento a mulher ainda não havia sido criada, posteriormente criada, e evidentemente cabia a Adão instruir a sua esposa, orientar a sua esposa a respeito dos mandamentos de Deus. A lição aqui, e o nosso material destaca a importante lição de estarmos sempre servindo conforme a nossa vocação. Então a vocação, já que se tocou no assunto entre marido e mulher, qual que é a vocação do marido? É ser sacerdote do lar, e nisso ele precisa estar cuidando daquilo que Deus lhe deu. No caso, a mulher, posteriormente, tratando de família, nós temos a mulher, e alguns têm filhos, e cabe ao sacerdote do lar estar observando e saber o que a sua família está fazendo. Era a obrigação de Adão saber onde estava Eva e com que Eva estava se ocupando. Essa era a vocação dele. Quanto à mulher, era para dar ouvido à voz do seu marido, porque a voz do seu marido era a voz de Deus.
pois ele tinha um mandamento de Deus com ele, e por certo ele havia falado para a mulher, mas a mulher vai deixar de obedecer a Adão para prestar atenção numa serpente e ali ser então engodada, ser ali escada por aquela lábia, digamos assim, da parte da serpente. Então essa é a lição desse nosso segundo parágrafo. Seguindo, nós temos o nosso terceiro parágrafo ainda desse capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 3, que fala a respeito da sutileza da serpente. Vejam, a pergunta da serpente é uma pergunta capciosa, ou seja, está cheio de segundas intenções nessa pergunta. Não é uma simples pergunta, é até aquela pergunta que nós conhecemos como uma pergunta de retórica. Ela sabia a resposta, o que ela realmente queria na sua sutileza era manter um diálogo ali com a mulher, sugerindo, aqui na sua pergunta capciosa, sugerindo que o Criador teria imposto uma pesada restrição sobre o primeiro casal. Aí está assim escrito: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A resposta da mulher, por sua vez, revela tanto um descuido com a palavra de Deus, como também uma falta de entendimento quanto à natureza da proibição. Preste atenção, enquanto que a mulher, na resposta, ela faz um acréscimo àquilo que Deus havia dito, ou o que ela ouvira do seu esposo, de Adão, acrescentando algo a respeito de tocar, que eu já disse para vocês. Nós temos aqui agora a serpente, ela está deturpando, ela está mudando realmente, ela está mudando intencionalmente a palavra de Deus, dizendo: não comereis de toda a árvore do jardim. Ora, Deus não havia dito isso, ao contrário, Deus havia dito que de toda a árvore do jardim poderia comer, e não só poderia, como deveria. Ali estava o alimento do homem, e a restrição de Deus é para uma única árvore. Já a serpente, como eu disse, já muda isso. Mas vamos continuar. Quando nós temos aqui a natureza, olha só, o entendimento quanto à natureza da proibição: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Primeiro, porque no meio do jardim estava a árvore da vida. E segundo, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal deveria ou devia ser evitada, não em razão de algum mal inerente ao seu fruto, mas pela proibição divina. Trata-se, portanto, de uma prova, e eu quero que você marque mais uma vez. Aqui na escola, na cidade de Poti, eu tenho sido bem enfático com os irmãos em destacar a parte da obediência. Por que eu quero destacar? Para que nós possamos ir acompanhando as aulas e percebendo como que Deus ele está trabalhando aqui, e lá na frente vai ser destacado essa obediência do homem, que se requer do homem. Então continuemos. Trata-se, portanto, de uma prova de obediência, cujo resultado ensinaria ao homem a diferença entre o bem de se obedecer a Deus e viver, ou o mal de desobedecê-lo e morrer. Vamos lá. Aquele fruto, aquela árvore, que era uma árvore frutífera que estava ali no jardim, da qual Deus proíbe o homem de comer dele, nós percebemos pelo que lemos, e também pela Bíblia Sagrada, evidentemente, que o fruto em si, ele não era um fruto venenoso.
Então, o veneno, o que causaria a morte do homem, não estava no fruto propriamente dito. O que existe aqui é uma restrição da parte de Deus para ali trabalhar na vida do homem. E eu vou um pouquinho mais adiante, não só trabalhar na vida de Adão, mas trabalhar na vida do ser humano, posto que a lição ficou para nós hoje estamos estudando isso aqui, então nós precisamos aprender disso. Então tudo que Deus ali, Ele fez, e Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer a respeito de que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nós que já são chegados os fins dos séculos. Então, o ensino que deixou de lá, ficou para nós hoje. E o principal, obediência. Então, o mal em si não estava na árvore, o mal em si não estava no fruto, mas estaria no comportamento do homem, em ter dado ouvido à voz de Deus ou não. A lição, dá ouvido à voz de Deus, obedece à palavra de Deus, tem vida. Agora, desobedeceu, não cumpriu com os mandamentos do Senhor, então, desobediência, morte. E é exatamente isto que nós estamos vendo aqui. Tome cuidado, para que não se dê também ouvido a muitas pessoas dizendo que Deus, Ele criou ali o laço para o homem cair simplesmente. Eu estou ensinando os irmãos, falando para os irmãos, na realidade, o Senhor Deus, Ele tinha um objetivo. Se Deus criou ali um laço, se Deus criou ali uma armadilha, não foi para derrubar o homem, não foi para que o homem caísse, não. Na realidade, o Senhor Deus estava querendo era atrair exatamente a serpente. Deus está querendo atrair o diabo, Deus está querendo atrair Satanás, viu? Para a armadilha. E eu vou destacar para vocês que o diabo, na sua astúcia, na sua esperteza, e observando a simplicidade do homem, ele vai cair exatamente naquilo que Deus preparou para ele. Não para o homem, preparou para o diabo. Porque se o diabo realmente soubesse da situação do homem, levaria o homem para comer da árvore da vida, e não dali da ciência do bem e do mal, porque quando ele fez isso, ele estava contribuindo com o projeto soberano de Deus, que era de que no futuro viria a semente da mulher para esmagar a sua cabeça. Mas no tocante à parte ainda de desobediência que nós aqui estamos falando, vamos ler o texto de Provérbios, capítulo de número 9, Provérbios, capítulo 9, e os versículos apontados para nós, versículo 10, 11 e 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, tu só suportarás. Então preste bem atenção também no verso 10 e 11, a respeito aí da sabedoria. Onde está? Temor do Senhor, princípio. Quer ser sábio? Tema o Senhor. Queira obedecer aos mandamentos de Deus, porque obedecendo, os teus dias serão multiplicados e serão também acrescentados. Anos e anos de vida. Para quem? Para quem presta atenção na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Adão e Eva tinham apenas um mandamento lá no jardim:
Hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. E nós precisamos procurar entender, conhecer, porque, afinal de contas, como nós vamos obedecer alguma coisa que nós não conhecemos? Então, precisamos conhecer. O outro texto sugerido, que também é importante que nós leiamos, é Deuteronômio, capítulo de número 30, e os versos 19 e 20, que diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Que versículo, hein? Deus tomando céus e terra como testemunha de que tem proposto, tem dado oportunidade para o homem, tanto para a vida quanto para a morte. Mas existe um reforço da parte de Deus: escolha o caminho da vida, escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. O que é escolher o caminho da vida? É escolher guardar os mandamentos do Senhor, é procurar guardar aquilo que o Senhor Deus, Ele tem nos mandado, aquilo que Ele tem nos instruído e tudo aquilo que nós temos aprendido. Vamos para o nosso segundo tópico. Agora nós temos a primeira transgressão, que é o verso 4 até o verso de número 6. Eu vou fazer a leitura também com vocês aqui, antes de fazer a leitura do material de classe. Ainda capítulo 3, agora o verso 4, e eu leio até o verso de número 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso de número 4, o finalzinho: certamente não morrereis. Se a palavra de Deus disse: o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Agora vem a serpente, ou vem o diabo, ou seja lá, conforme for que ele venha, e diz o contrário daquilo que Deus disse. Meus queridos irmãos, prestemos atenção. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a guardar os mandamentos de Deus. Depois, mesmo que apareça um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, falando o contrário do que está escrito aqui, ora, nós vamos dar ouvido? Só porque a aparência, nós estamos nos deixando levar pela aparência, pela oratória, pela eloquência. Misericórdia, porque o que derrubou a mulher, e agora nós vamos ler aqui, como que se mostrou essa esperteza e essa astúcia da serpente? Na fala, na palavra, na eloquência, na conversa dela, a pregação dela, a pregação da serpente. A mulher gostou da palavra. Como que isso é ruim? Palavras que às vezes eu ouço, pregações que eu ouço, ensinamentos que eu ouço, que eu não gostei muito de ouvir, aí eu rechaço,
nem considero. É palavra de Deus? Então aceite, guarde. Agora, aquilo que eu ouço e me soa bem aos ouvidos, me agrada, é bom para mim, eu gostei dessa palavra, eu gostei dessa mensagem, mas aí eu tenho que considerar se essa palavra, se essa mensagem verdadeiramente vem de Deus. Você tem hoje a palavra aqui, a Bíblia Sagrada, confronte com ela e veja se é assim que está escrito. É dessa forma que está escrito? Então, a palavra de Deus vai comer, certamente vai morrer. Essa é a palavra de Deus. A palavra da serpente, certamente não morrereis. Eita, sereis iguaizinhos a Deus, agradou a mulher. Vamos lá. Aproveitando-se da falta de entendimento da mulher quanto ao motivo da proibição divina, a serpente lança dúvida sobre o caráter do Criador, insinuando que tudo o que Deus desejava com essa restrição era impedi-los de se tornarem iguais a Deus. Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Assim sugerindo que desobedecendo a Deus, eles alcançariam um bem maior. Satanás queria induzir o primeiro casal a cometer o mesmo ato que ele próprio havia cometido antes e descoberto para a sua perdição, que nenhum bem pode vir da desobediência ao Criador. Notemos que até aqui, tanto o homem como a mulher eram puros e não podiam ser tentados a partir de uma concupiscência ou desejo por cometer o mal. Somente depois de terem pecado é que essa inclinação se apoderará do coração deles e de todos os seus descendentes. Vamos lá, por parte aqui, explicando para vocês. O pecado, ele nasce onde? O pecado nasce no jardim? Foi aqui que apareceu a primeira vez a desobediência, o pecado? Ele surge aqui? A resposta é não. O pecado já havia aparecido no céu, antes que existisse o mundo físico. Satanás já havia se rebelado contra Deus, e já havia convencido a terça parte dos anjos a se rebelar com o Senhor. Nós lemos isso lá em Apocalipse, que ele, com a sua cauda, o dragão, ele arrasta a terça parte das estrelas, e as estrelas aí é a figura dos anjos que estavam nos céus. Então, a desobediência primeira, o primeiro ato de desobediência contra Deus e rebelião contra Deus, nasceu onde? No céu. E agora Deus está criando os céus e terra, ou o mundo físico, e aqui Deus vai ensinar algumas coisas. Deus ensinará algumas coisas. Só para o homem? Não, também no mundo espiritual. Deus vai aqui estar ensinando. Nós estamos aprendendo. O texto bíblico diz que são coisas pelas quais, ou nas quais os anjos desejam bem atentar, na forma como Deus está trabalhando aqui na terra. Então nós já temos o rebelde, nós já temos o primeiro desobediente. E por causa de quê? Como que desobedeceu? Soberba. Entrou a soberba nele e ele quis ser igual a Deus, se rebela contra Deus. E uma vez que Deus disse, então você queria subir, na realidade tu vais descer às partes mais baixas que existem. Vou ler o texto com vocês, de Isaías, capítulo de número 14, que está apontado aí na lição. Vamos lá, Isaías 14, o verso 13 até o 15. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei,
da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, aos mais profundo do abismo. Aqui está. Quando Satanás se rebela contra Deus, aí Deus vai encarcerá-lo em prisões eternas, como está em Judas, verso 6, aí apontado também. Então ele perdeu o privilégio que ele tinha de estar lá nos céus com Deus. Agora, ele precisava ser agora julgado, ser sentenciado e julgado. É assim que Deus agora cria aqui a terra e vai criar aí o jardim, colocar o homem. Foi quando eu disse para vocês, se existe uma armadilha, é para o homem? Não, é para Satanás. Deus está atraindo Satanás, e Satanás pensando que está levando alguma vantagem contra Deus, na realidade, ele só está contribuindo para a sua própria sentença. E por sua vez a serpente, o diabo, olha para a mulher, como fazer para a mulher cair da posição excelente que tinha? Como fazer isto? Ora, eu não caí da minha posição? O que é que eu fiz para cair? Então é isso que eu vou colocar no coração da mulher. Pronto. Quer inserir. Nós lemos que a mulher, né, o homem, a mulher, eles são puros de coração, eles não têm ainda concupiscência ou desejo por cometer o mal. Não existe isso ainda neles. Dessa forma, como fazer para eles pecarem, desejarem o pecado, ou desejarem desobedecer a Deus? Aí vem então a sugestão de Satanás, de primeiro fazer com que eles desobedeçam, para a partir daí ele dominar o homem por meio do pecado. Ele precisa disso. Tiago, capítulo de número 1, vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 13, esse versículo ele tem um processo muito interessante a respeito do pecado. Já começa o verso 13 dizendo, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Nesse processo aqui, já de Tiago, nós vemos que o homem ainda não tem. Então o que a serpente precisa fazer? Ela precisa então sugerir, e aí convencer aí a mulher a cometer o pecado. Olha só, próximo parágrafo não, desculpe, ainda o primeiro parágrafo. Por isso a primeira tentação precisava vir desde fora, instigada por um agente exterior, o qual só logrou o seu objetivo em razão da falta de entendimento de nossos primeiros pais, a qual foi a verdadeira causa da sua queda. O homem, por sua vez, ainda que não diretamente enganado pela serpente, ao comer do fruto com a mulher, como um só corpo que formava com ela, consumou definitivamente o ato de desobediência, razão pela qual mais tarde o apóstolo Paulo dirá que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Primeira tentação veio de fora. Prestemos atenção, não aflora do homem, não aflora da mulher, não existe dentro dela
o desejo para cometer o mal. Não existe ainda dentro dela o desejo de desobedecer a Deus. Existe aí um agente exterior. E agora ele vai lograr êxito. Ele vai conseguir alcançar o seu objetivo por causa da falta de entendimento dos pais. E isto então permitiu que ali outra palavra adentrasse. É um perigo isso. É por essa razão que nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Nós temos que conhecer absolutamente, para que nós não venhamos ser levados por ventos de doutrinas, por tipos de palavras, por mensagens que às vezes são mensagens que deturpam a palavra de Deus. Mensagens que elas parecem para nós no primeiro momento poderosa, aquelas pregações eloquentes. Pois é. Onde é que vai aparecer isto? Vejam que o problema aconteceu dentro do jardim. Então nós não vamos ter problema lá fora no mundo. Lá já se espera isso mesmo. Agora, se nós não estivermos atentos, nós seremos engodados e enlaçados dentro da própria igreja, ouvindo uma pregação da própria Bíblia, só que mudada. Nós temos um alerta aí do Salmos de número 49, o verso 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O que adianta uma posição privilegiada? Quer posição melhor do que Adão e Eva tinham? De estar ali naquele jardim, de ter o privilégio de toda a viração do dia, Deus ali estar e conversar e falar com eles. Não tinha preocupação com nada, não tinha insegurança, não tinha enfermidade, podiam comer e beber a hora que quisessem, só tinha que cumprir a vocação, a missão que Deus havia dado a eles. Mas o que adiantou essa posição toda aí sem entendimento? E o que é que tira entendimento? Ou o que faz com que nós não tenhamos um melhor entendimento? É a ausência de conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. É a desconsideração com aquilo que Deus tem falado. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução. Loucos, ou seja, faltos de entendimento. O verso 22 e 23. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Necessidade é essa falta de entendimento, é essa loucura, porque sem entendimento das coisas de Deus, sem a palavra de Deus, o homem é doido, é falta de entendimento, é loucura. E aí, andando dessa forma, só vive em escárnio, escarnecendo, aborrecendo o conhecimento, mas a recomendação e o alerta de Deus é para a conversão. Vou pular para o capítulo de número 3 de Provérbios ainda, para ler o verso 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Se a mulher realmente temesse a Deus, estivesse atento àquilo que Deus havia falado,
para Adão e Adão para ela, e ela tivesse obedecido ao seu marido, dado atenção, ela estaria se apartando do mal, não se demorando ali perto da árvore e perto de um ser tão astuto que era a serpente, né, que era o diabo ali naquela ocasião, induzindo ela ao erro. E aí então veio a primeira transgressão. Vamos seguir. No tópico terceiro, agora nós vamos ter as consequências da transgressão. Esse texto aqui, do verso 7 até o verso 24, eu vou deixar para você fazer a leitura na classe, e aqui nesta aula eu já vou passar direto para o primeiro parágrafo desse terceiro tópico, lendo com vocês. Consumado a transgressão, imediatamente os olhos de Adão e sua mulher se abriram, como a serpente lhes havia dito, mas para descobrirem que haviam procedido mal. E agora teriam de lidar com os aguilhões de uma consciência culpada. Aquela nudez que não lhes causava vergonha em razão da sua inocência, agora se tornava uma característica visível do seu estado decaído e pecaminoso, da qual inutilmente tentaram se livrar, mas não conseguiram, pois embora tivessem se contentado com os aventais de folhas que haviam costurado para si, a primeira reação do casal ao ouvirem a voz de Deus se aproximando foi de se esconderem completamente da sua presença santa. Olha só, eu relê. Foi de se esconderem completamente da sua santa presença. Até então, não havia problema, Deus vinha ali, conversava com eles com Deus, mas agora, após terem desobedecido ao mandamento, agora eles estão vergonhosos, e precisaram então cozer folhas de figueiras para si, e não podem mais permanecer na presença de um Deus que é santo, porque agora eles estão manchados pela desobediência, manchados pelo pecado. O texto de Tiago, que eu já li com vocês, que fala a respeito do engodo, né? Todo homem, ele é atraído e engodado, tá? Então ele é engodado e atraído pela sua própria concupiscência. Então o diabo, ele precisava fazer com que isso adentrasse a vida do homem, posto que o homem primeiramente não tinha isso. Agora ele conseguiu inserir por meio da sua mensagem deturpada, mudando a palavra de Deus, e conseguiu convencer a mulher. A partir de agora o homem tem dentro de si a concupiscência. Então o homem atraído, sempre agora o homem será atraído pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo gerado, sendo consumado, o pecado sendo consumado vai gerar a morte, e foi exatamente aqui que aconteceu. Deus já havia alertado, e eles fizeram, e agora o homem vai sofrer as consequências desta transgressão. A primeira delas, ter vergonha, tiveram vergonha de si, e vergonha agora de Deus, que Deus chega no jardim e eles estão agora escondidos de Deus. É a atitude do homem pecador, querer se esconder de Deus, tá bom? E primeiro também, querer resolver o seu próprio problema. Uma vez que eles viram que eles estavam naquela situação, o que eles vão fazer? Eles vão cozer para eles folhas de figueira para cobrir a sua nudez. É solução humana para um problema que é espiritual. Solução humana para problema espiritual não existe. É só Deus que pode dar solução para problemas espirituais. Para o problema físico, o homem até pode conseguir solução através de técnicas, enfim, tantas outras coisas mais, mas consegue. Agora, para problemas espirituais, é só Deus que pode resolver. E é uma lição que nós aprendemos aqui em Gênesis.
Então, existe aí a consequência de uma transgressão, a consequência do pecado, que não adianta o homem correr para resolver por si só. Nunca vai conseguir. Mesmo que ele tente, vai acabar se escondendo de Deus. Embora se esconda, Deus sempre vai encontrar o homem. Segundo parágrafo. Questionado pelo Criador, Adão responde ter comido do fruto por intermédio da mulher, como que se justificando seu ato de ter aceitado o fruto das mãos daquela que Deus lhe dera por companheira. De uma forma indireta, ainda vai culpar Deus. Ou talvez imputando parte da culpa à mulher. Esta, por sua vez, alega ter sido enganado pela serpente, a qual, como os outros animais do campo, era uma criatura de Deus. Vamos lá. Quem é que assume responsabilidades? Ninguém. Ninguém quer tomar uma posição, assumir o seu erro e chegar diante de Deus e dizer: eu realmente falhei, eu realmente pequei, se tudo isso está acontecendo, fui eu que causei, o problema é meu. Não faz isso. O Adão, que era o sacerdote do lar, digamos assim, o cabeça da mulher, que deveria estar cuidando da mulher, agora está culpando Deus por ter dado a mulher para ele, que por meio da mulher ele acabou caindo. Quando Deus indaga a mulher agora joga a responsabilidade para frente, vai para a serpente. Ou seja, ninguém tem autorresponsabilidade. E isso ainda é um mal presente no meio dos homens. Sempre um homem procura um culpado para os seus erros, para as suas falhas, para as suas negligências. Isso é comum também no meio da igreja. Se não faz as coisas direito, ele sempre vai apontar alguém como culpado daquilo que ele falhou. Então nós precisamos também com isso aqui aprender a ter autorresponsabilidade, assumir erros, e aí procurar endireitar aquilo em que nós fizemos de errado. O texto que nós estamos lendo, continuamos. Mas como dentre esses três, a única plenamente consciente do que havia acontecido era a serpente, ao invés de indagar seus motivos, o Criador profere contra ela uma palavra de juízo. Notemos mais uma vez que não é do animal que a Escritura está tratando, mas daquele que, tendo sido outrora um ser de grande glória, inteligência, beleza, a partir de agora teria uma existência mais amaldiçoada que a de qualquer outra criatura, e viveria em constante luta com a humanidade, até que um descendente da mulher lhe aplicaria um golpe mortal, selando sua derrota e pondo fim ao seu domínio de medo, pecado e morte sobre os filhos dos homens. Preste atenção aqui como isto tudo está no projeto de Deus. Então pegue uma caneta marcadora aí e faça como eu fiz aqui, ó, no meu material. Esse material aqui, ele é para o domingo de manhã, aqui na cidade de Potim. E você que está me assistindo, marque esta parte do texto que diz, ó: mas como dentre esses três, a única plenamente consciente do que havia acontecido era a serpente, ao invés de indagar seus motivos, marque aí, ó, o Criador profere contra ela uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. Era exatamente o que está no projeto de Deus. Então, desde a sua rebelião nos céus, Deus, ele já, desculpe a minha pobreza de vocabulário, viu? Mas é para a gente entender. Deus já está no encalço do diabo. E aqui ele está pensando que ele está levando grande vantagem em ter derrubado a mulher, ter derrubado o casal, mas na realidade ele está
é assinando a sua própria sentença. Agora, Deus sim está levando isso a cabo. O texto de Gênesis, desse texto que nós lemos, o Senhor faz uma promessa. Capítulo 13, o verso de número 15. Deus disse: e porém inimizade entre ti quem? A serpente, entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a semente da serpente, e a sua semente da mulher. Esta semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui em Gênesis nós já temos a promessa de Deus do que viria para frente, tanto para o homem quanto também para o diabo. Vou ler com vocês Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 2, que é um material de classe que aponta esse texto. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Colossenses, voltamos um pouquinho aqui, para lermos Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. E quando vós estáveis mortos dos pecados na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Apocalipse, capítulo de número 12, e aqui também tem a parte de cumprimento do texto de Gênesis. Versos 10 e 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos seus irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Está aqui o texto sagrado de Apocalipse. Nós vemos que o diabo derrubando o homem, no entendimento dele, que causou um dano muito grande para Deus, na realidade causando um dano para si, porque o homem ali naquele momento, realmente ele não estava completo. Quando é que o homem vai ser plenamente perfeito? Em Cristo Jesus. Então o homem cair ali fazia parte do projeto de Deus, para que lá na frente, já estava determinado por Deus, viria aquele que resgataria o homem. Então, para o homem, Deus já tinha projetado salvação, libertação, redenção no seu Filho Jesus Cristo. Por isso o homem poderia cair ali naquele momento. Agora, para o diabo não. O diabo já estava condenado. Então vejam que tudo vai fazendo sentido para nós, quando nós lemos e estudamos com calma aquilo que o Senhor Deus deixou para nós. No terceiro parágrafo agora, por outro lado, Adão e sua mulher, bem como seus descendentes, deveriam lidar até que se cumprisse essa promessa.
com as consequências do pecado, como Deus havia dito: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora, nada mais impediria aquela vida concedida a Adão, sendo terrena e podendo se corromper e degenerar e, portanto, morrer, seguisse o seu caminho natural, o pó voltando à terra de onde fora tomado e o espírito voltando a Deus que o dera. E não apenas o homem, mas toda a criação ficou submetida às dores, cansaços, aflições e à morte, em razão da sua subserviência ao propósito de Deus para o homem, para que quando este alcançasse vida incorruptível e imortal, reservado ao homem, criado segundo a imagem de Cristo, não mais terreno, mas celestial, toda a criação pudesse também participar da sua redenção. Que extraordinário isso! Quando nós temos uma visão geral, nós não temos uma visão de uma parte, de apenas olhar o homem caindo e pensar: Deus armou um laço para o homem, Deus permitiu que o homem caísse. Meus queridos irmãos, vamos enxergar o extraordinário de Deus, daquilo que Deus realmente preparou para o homem. Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para vida, e vida com abundância. Porém, naquele momento importava que acontecesse isso, para que lá na frente viesse aquele que é perfeito, com um sacrifício perfeito, e ele precisaria então derramar o seu sangue para purificar o santuário. Que santuário? Um santuário terreno? Não, Jesus nem no santuário terreno entrou, e nem entraria, porque não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Mas Jesus, ele veio para resgatar o homem e para fazer a purificação do santuário. Qual santuário? Os céus, onde primeiramente houve a rebelião, entrou o pecado. Então vejam que Deus tem um propósito extraordinário com tudo que Ele está fazendo na terra. Não é nada que Deus não esteja controlando. O diabo continua se enganando, e tanto enganado está, que ele faz o reboliço que faz na época de Jesus e leva Jesus à morte. Mas levando também Jesus à morte, de repente, após a morte, quando se vê que Jesus está na cruz, lá, será que o inferno comemorou e se alegrou? Se alegra com a sua própria condenação, pela sua própria sentença, porque na morte de Jesus estava a morte da morte. Pois é, o Senhor ali, Ele está abrindo os sepulcros, e tendo agora o homem a oportunidade, se lá em Adão nós morremos, aqui em Jesus Cristo nós ressuscitamos. Então, por um período de tempo, as coisas estão sofrendo, o homem está sofrendo consequências do pecado, a natureza, a criação está, como Paulo escreve aqui, gemendo, esperando a sua redenção. Mas por um tempo, porque tudo isso aqui faz parte do projeto do Senhor Deus, e vai chegar na plenitude dos tempos, tudo vai se concretizar. Então o homem que foi criado para viver eternamente com Deus, vai chegar o momento oportuno para isso. Mas por enquanto, não apenas o homem, mas toda a criação ficou submetida às dores, cansaço, aflições e morte em razão da subserviência, ou essa sujeição servil à vontade de Deus. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Não dá nem vontade de a gente terminar a aula, dá vontade de continuar, né? Tratando desse assunto que é tão profundo para nós e tão importante para nós, mas eu preciso seguir com a aula. No terceiro parágrafo, portanto,
ao expulsar Adão e Eva do jardim, guardar o caminho da árvore da vida para que não tivesse acesso ao seu fruto, o Senhor Deus estava indicando que eles só poderiam desfrutar da vida eterna quando satisfizessem a sua justiça. No que, embora tivessem falhado, ao receberem túnicas de peles como cobertura para a sua nudez, certamente puderam vislumbrar de que maneira tornariam Deus novamente propício a eles. Pois é, nós temos na oportunidade de estudar Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e principalmente esse capítulo 3, e nós enxergarmos as misericórdias e a graça de Deus aqui, em tudo que Deus está fazendo. Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito. Na nossa conclusão, então, vamos à conclusão. A queda do homem representa um passo importante na realização dos desígnios de Deus, pois, através das suas consequências dolorosas, teríamos oportunidade para descobrir as grandezas da sua misericórdia e a eficácia da sua graça, para não apenas remediar os males dessa existência terrena, mas para nos preparar para as riquezas e glórias de um novo paraíso, não desta criação, mas eterno, e de felicidade incomparavelmente maior que aquela perdida pelo primeiro casal. Paulo disse que o tesouro que está reservado para nós não pode ser comparado com essas coisas aqui. Há uma grandeza, há uma cidade maravilhosa, onde não existirá mais pecado, onde nós não vamos ver mais culto fúnebre, não vai ter mais choro, lá onde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, mas tudo tem que respeitar os desígnios de Deus, os projetos de Deus, de modo que Deus, Ele sabe exatamente quando começou, como está desenvolvendo e como tudo isso vai terminar, e o tempo é de Deus. Nós aqui, que estamos nessa caminhada, nós precisamos entender os projetos de Deus, e nós nunca desanimarmos, mas continuarmos avante, com a viva esperança no nosso coração. Jesus voltará, e quando Jesus voltar, então nós subiremos e estaremos com Ele para todo sempre. Assim a morte, o último inimigo a ser vencido, viu? O último inimigo a ser vencido, acabou, concluiu-se o projeto de Deus, o plano de Deus está completo, está pleno agora. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós seguimos aqui com a nossa lição de número 3, tivemos aí a sugestão de um texto áureo de Romanos capítulo 5, verso 12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está aí a nossa escola bíblica dominical, Gênesis, as origens, e essa que foi a nossa lição de número 3, a respeito da queda do homem. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, e tenham uma boa aula na sua escola bíblica dominical. Amém. Até o próximo encontro.